Olá, meu nome é Bernardo e você está no canal Aknat. Este vídeo é dividido em duas partes. Na primeira parte, faço uma breve apresentação da segunda parte, que é sobre as 3 falsas felicidades e a relação da virtude com a felicidade humana. Essa segunda parte consiste na primeira aula de livre acesso do meu curso sobre os fundamentos da ética das virtudes de São Tomás de Aquino. Este curso visa explicar os 7 primeiros artigos da primeira questão do De Virtutibus. Se você quiser conhecer mais esse curso, o link do curso está aqui abaixo na descrição deste vídeo. Olá, neste vídeo vou falar sobre as 3 falsas felicidades e vou falar também sobre a relação da virtude com a felicidade humana. Sobre as 3 principais falsas felicidades, Aristóteles expôs isso no primeiro livro da sua Ética Nicômaco. Neste livro, ele fala que há 3 falsas felicidades que muitas pessoas se inclinam. Uma delas é relativa ao prazer, aos prazeres sensíveis, outra falsa felicidade relativa ao dinheiro e outra falsa felicidade relativa às honras. Para entender melhor a noção da falsa felicidade, vou utilizar um exemplo ilustrativo. Imagina o seguinte: imagina que você, por exemplo, gastou muito dinheiro na compra de um celular de última geração. Imagina que você gastou alguns milhares de reais, por exemplo, e comprou um celular top de linha, um celular que tem uma ótima câmera. Esse celular ele pode tirar fotos com alta resolução, tem uma série de aplicativos, tem uma série de funcionalidades de alto padrão, vamos dizer assim. E ele pode fazer uma série de coisas, só que, por exemplo, você usa esse celular apenas como um peso de papel. Peso de papel no sentido de você impedir que o seu papel voe com o vento, por exemplo. Repara o seguinte, uma série de outras coisas podem ser utilizadas como peso de papel. E quando você utiliza o seu celular e que você pagou um valor relativamente caro para um celular, você utiliza apenas como um peso de papel, parece que nesse caso você está subutilizando grande parte das capacidades do celular. E quando você subutiliza as capacidades de um celular de última geração, parece que você está desperdiçando o seu dinheiro, porque aquele celular tem alto valor, que você pagou isso de um modo bem elevado, só que por outro lado você está utilizando mal esse celular, está subutilizando esse celular. E assim como você subutiliza um celular, porque ele tem, digamos assim, um valor agregado a ele muito forte, ele tem altas funcionalidades, de algum modo o ser humano também pode ser mal utilizado, ou pode ser subutilizado, ou pode de alguma maneira se direcionar mal para o fim dele devido com as falsas felicidades. Então o ser humano pode viver de um modo inferior ao fim que lhe é devido. Então assim como, por exemplo, num celular, você utiliza as capacidades dele de modo indevido quando você utiliza ele apenas como um peso de papel, no sentido de que, de fato, você pode utilizar um celular como um peso de papel. Só que parece que você está subutilizando toda a potencialidade da capacidade de um celular, ainda mais se ele for de última geração. Então, assim como você está utilizando menos do que a capacidade do celular, colocando ele apenas como um peso de papel, o ser humano, quando ele não está buscando a sua realização mais nobre, ou a sua realização própria, ou o seu fim devido, de algum modo, e está nesse sentido, subutilizando as suas capacidades, subutilizando as suas potências. Então, a infelicidade, ou essas principais infelicidades que nós veremos, elas são, de algum modo, quando a pessoa elege esses bens como a plenitude da sua realização, de algum modo, essas pessoas estão subutilizando a capacidade do ser humano. Que aquilo que é o melhor para ele fazer, aquilo que é o melhor para a sua realização, está sendo substituído por bens que, ainda que esses bens, quando bem utilizados, são bons, mas eles são colocados, nesse caso, como o bem último do ser humano, então, de algum modo, eles estão sendo mal utilizados. Então, por exemplo, o prazer sensível, o dinheiro e as honras, eles podem ser bem utilizados, eles não são males em si, nem para Aristóteles, nem para São Tomás. Então, o prazer sensível, quando ele é bem utilizado, ele é algo conforme a natureza humana, é algo bom. Mas o problema é quando a pessoa coloca o seu fim último nesses bens. Nos bens, por exemplo, do prazer sensível, nos bens do dinheiro e nos bens da honra. Então, de algum modo, essas pessoas que colocam a sua felicidade nessas falsas felicidades, nesses bens que são, de algum modo, inferiores para a realização última do ser humano,
essas pessoas estão subutilizando a plenitude da capacidade do ser humano. Por exemplo, o prazer sensível ele é algo bom quando bem utilizado, mas quando uma pessoa coloca toda a capacidade do ser humano, a sua realização mor, como se fosse o sentido da vida, coloca o seu sentido da vida no seu prazer, de algum modo, além da frustração que vai ser gerada, né, ao buscar esses bens sensíveis, esses prazeres sensíveis, de algum modo a pessoa está se igualando aos animais irracionais. O prazer pode ser algo bom quando bem utilizado, mas quando ele é eleito, quando ele é escolhido como o fim último da realização do ser humano, como o sentido da vida da pessoa, de algum modo, a pessoa está, nesse caso, escolhendo uma falsa felicidade, está subutilizando a sua capacidade de ser humano. A segunda falsa felicidade é relativa ao dinheiro. Repare que o dinheiro ele pode ser utilizado inclusive para obras nobres, inclusive para obras virtuosas. Então ela pode de alguma maneira utilizar bem do seu dinheiro. Só que o problema é o seguinte, e essa é a crítica de São Tomás e também a crítica de Aristóteles. O dinheiro ele é meio e não fim. Quando a pessoa elege o dinheiro como a sua felicidade, coloca como fim aquilo que é meio. Então, o dinheiro ele é um meio para realizar algumas coisas e não deve ser utilizado como fim. O problema é que quando a pessoa coloca a felicidade na honra, ela fica dependente da opinião dos outros. Se as pessoas simplesmente mudassem de opinião, a pessoa, nesse caso, deixaria de ser feliz. E segundo Santo Tomás, segundo Aristóteles, a felicidade ela é mais estável do que uma mera mudança de opinião das pessoas. Essas três falsas felicidades, elas não mostram o fim mais conveniente para o ser humano. E aqui a gente se pergunta, qual é o fim mais conveniente para o ser humano? A gente acabou de ver que há três principais falsas felicidades, que esses bens mostrados por essas três falsas felicidades, eles podem ser bem utilizados, mas eles não são a realização última do ser humano. Para São Tomás, a felicidade é o fim último ao qual o ser humano tende. E essa felicidade ela não pode se realizar plenamente nesta vida. A felicidade do ser humano ela está muito mais vinculada com a virtude, ainda que não seja exatamente a virtude, mas de algum modo a virtude ela é certo instrumento para a realização da felicidade humana. É importante ter claro que a pessoa humana ela deve colaborar com todas as suas forças naturais, ela deve de algum modo fortalecer as suas virtudes do âmbito natural e quando ela receber a graça, ela deve também colaborar com a graça recebida. É importante ter claro que a graça ela não destrói a natureza, mas aperfeiçoa. É importante ter claro que sempre é necessário que haja uma iniciativa divina para a pessoa receber a graça. Então a ética das virtudes de São Tomás de Aquino mostra que o ser humano não pode se realizar plenamente nesta vida. Mostra também que, de algum modo, as pessoas devem se esforçar para fortalecer as suas disposições naturais e Deus, de algum modo, pela sua iniciativa, nos ajuda com a sua graça e convém que nós correspondamos à graça dada por Deus. Obviamente que o próprio Deus, de algum modo, também auxilia que a pessoa também corresponda a essa graça. Nós iremos ver nos próximos vídeos, principalmente, a fundamentação da ética das virtudes segundo São Tomás de Aquino. Nessa ética das virtudes, nós iremos ver a natureza, o sujeito das virtudes, entender melhor a noção da própria compreensão do que é uma virtude, a própria noção por que a virtude é um hábito bom, entender melhor como as virtudes estão na alma, do que é o sujeito das virtudes, e com isso ter cada vez mais clara essa fundamentação da ética das virtudes. Então até o próximo vídeo. Até mais.